Olá, meu nome é André Suzin, sejam bem-vindos a mais um episódio do LegislaCast, o nosso podcast, programa de entrevistas da Câmara de Vereadores de Montenegro. E hoje, um programa dedicado exclusivamente à Lei Orgânica do município de Montenegro, que foi promulgada no dia 30 de março de 1990. E para falar um pouco sobre essa legislação que constitui o nosso município, recebemos dois ex-vereadores que estão para sempre gravados na história desta casa. Do meu lado esquerdo, o ex-vereador Márcio Miguel Miller, que ocupou a cadeira nesta casa em duas ocasiões, nas legislaturas de 1989 a 1992 e 2013 a 2016, tendo sido presidente da mesa diretora no ano de 2015. E do meu lado direito, o ex-vereador Marcelo Cardona, que exerceu o mandato nas legislaturas de 1993 a 1996 e 2009 a 2012, sendo que no ano de 2009 ocupou a presidência da Câmara de Montenegro. Sejam muito bem-vindos ao LegislaCast. Primeiramente, peço que os senhores contem um pouco sobre as suas trajetórias políticas, principalmente os motivos que os levaram a ingressar na vida pública. Podemos começar com o ex-vereador Márcio Miller? É muito bom aqui retornar nessa casa legislativa aqui, Suzin, contigo, um servidor mais antigo aqui da casa, com o Marcelo Cardona. É interessante, quando eu fui vereador eu saí, o Marcelo entrou, e depois ele saiu e eu voltei. Então é interessante esse fato. Mas o que me trouxe a ser candidato a vereador foi o fato de eu ser do interior, da Costa da Serra, e naquela época nós tínhamos muita dificuldade, muito embora a gente tinha condições de vir para a cidade, estudar, nós vimos que muita gente não tinha essas condições de estudar, o atendimento à agricultura era fraco na época, as condições da estrada, lá era a estrada de chão batido, era complicado também, a manutenção das estradas era precária. Todas as estradas do interior eram precárias, a manutenção, e nós tínhamos falta lá de um colégio completo de primeiro grau. Então isso aí fez com que eu me candidatasse para que as condições lá da Costa da Serra e do interior, do modo geral, fossem melhoradas. E de fato a gente conseguiu naquela época encaminhar uma comissão do asfalto, Foi em 1990, eu acho que foi. Nós encaminhamos um projeto que o governador era o Alceu Colares, e foi dado início então a esse projeto pelo Dyer do asfaltamento aqui de Montenegro para Brochir. Nós fizemos a primeira reunião lá no pavilhão da Costa da Serra, onde reunimos os presidentes, as mesas de todo o legislativo, da região, e prefeitos da região e o pessoal do Dyer. Então foi dado um pontapé inicial muito importante naquela época, que acabou dando resultado, E então a gente tem que, o político ele tem que ir atrás das coisas para melhorar a vida da população. E o mesmo ocorreu com um colégio de primeiro grau que nós tínhamos lá na Costa. Lá nós tínhamos um ensino da primeira série até a quinta série apenas, e a gente fez um movimento junto à Secretaria da Educação de Montenegro e junto ao prefeito Matana, na época, era o prefeito Matana, que fosse feito um colégio de primeiro grau completo para atender toda aquela população da região. E então nós implantamos a sexta série, e depois a sétima série, e depois a oitava série. E eu fico muito feliz que, a partir daquela data, então, daqueles anos posteriores à minha eleição, nós tínhamos um colégio lá na Costa da Serra de primeiro grau completo, que atendia toda aquela região e atende hoje gratuitamente com o transporte escolar. Isso é muito importante para a formação das pessoas, das crianças, Então, são dois fatos assim importantes duas sementes que nós plantamos no nosso mandato e deu resultado, e até hoje se sente os frutos disso aí. Então eu fico muito agradecido que o pessoal
ter votado em mim naquela época, ter me elegido, e o nosso trabalho foi muito bom. E, inclusive, teve naquela época a realização da Constituição Municipal, né, que é a lei orgânica do município, onde rege todo o funcionamento do município, do Poder Executivo, do Legislativo. Então, e nós, como vereador, naquela época, nós trabalhamos como presidente da Comissão de Sistematização, que sistematizava toda a legislação que existia no município, e realizamos, então, a lei orgânica do município, que vige até hoje. Vereador Marcelo, como é que foi entrando na vida política? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar conversando, Suzinho, contigo, com a presença do vereador Márcio Miller. A minha vida pública, ela iniciou muito jovem, né, e muito também pela influência da família. Meu pai sempre vinculado à vida pública. Eu sempre digo que a gente em casa aprende muito sobre esse espírito público, né, de participar da comunidade, de ser ativo com as coisas da comunidade. A minha mãe, por longo período, presidindo a Fundarte, recriador do Conservatório de Música, e posteriormente transformado em Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Então, com exemplos como eles, assim, de participação da vida pública. Apesar de que eu só entrei na política depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 1990 e eu fui candidato somente a primeira vez 2 anos depois, em 1992, fui a primeira vez candidato a vereador. E naquela época, assim, muito com uma proposta jovem, né? Tinha 27 anos, então bastante jovem, e tive a oportunidade de ser vereador mais votado naquela eleição, mas também muito inexperiente ainda, mas trazendo muito as causas do público jovem da cidade, dos anseios dessa gurizada que gostaria muito de participar das coisas da vida pública. Depois eu fiquei um longo período, mais de 10 anos fora da política, e sem concorrer, e aí depois, em 2008, concorri novamente, né? E também tive o prazer de ser o vereador mais votado da história da nossa cidade, e aí já com uma outra visão que era muito com o mundo empresarial, né? Eu já tinha sido presidente da Associação Comercial e Industrial, eu participei no período do governo do Antônio Brito com a vinda de muitas empresas para a cidade de Montenegro, tinha essa discussão muito grande das demandas, tanto da indústria, comércio, então já foi um mandato muito focado nessa questão do trabalho, do emprego, do empreendedorismo, já foi uma visão diferente da primeira. E como a pauta hoje fala muito da lei orgânica, é muito importante que se diga, né? Assim como a gente volta e meia se vê as pessoas falando da constitucionalidade da Constituição Federal de 1988, logo depois vieram as leis orgânicas dos municípios, né? Que é a lei maior do município, onde está todo o regimento do município, está ali expresso nas leis orgânicas, e que foi feita na sequência para adaptar a este modelo nacional, que até hoje está vigente. Sim. E agora outras leis são decorrentes dessa legislação, é que a Câmara de Vereadores atua, tanto que é uma das obrigações do Poder Legislativo, uma das primeiras e mais importantes que eu exerci muito no meu mandato, é justamente a de fiscalização do Poder Executivo. Essa é uma atribuição de pesos e contrapesos, onde se tem um Poder Executivo e um Poder Legislativo, que a Casa Legislativa tem a missão de representar o povo, né? O prefeito é eleito para executar, mas os legisladores, os vereadores, são a voz do povo para justamente fiscalizar o Poder Executivo. Uhum. Vereador Márcio Miller, o senhor mencionou que participou daquela histórica legislatura que foi a responsável pela elaboração da nossa lei orgânica, que, como o vereador Marcelo falou, é a lei mais importante para uma cidade na medida em que ela estabelece as bases que criam a estrutura jurídica e administrativa do município. Só para explicar um pouco para o nosso público, o artigo 29 da Constituição Federal disciplinou que os municípios deveriam ser regidos por lei orgânica. E na sua elaboração, assim como nas suas eventuais emendas, ela deve atender obrigatoriamente os princípios previstos tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Em termos de hierarquia, ela é uma lei superior
as demais leis da cidade, na medida em que ela tem mesmo um caráter mais genérico e mais regulador. E ela também tem todo um rito legislativo especial, diferenciado. Né? Para vocês terem uma ideia, ela precisa ser aprovada em 2 turnos de votação. Né? E entre uma sessão e outra, entre um turno e outro, é necessário que ocorra um intervalo mínimo de 10 dias. Além disso, ela tem um quórum qualificado. Em cada um desses turnos, em cada um dessas sessões em que ela é votada, ela depende da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos membros do parlamento. Diante disso, eu pergunto ao ex-vereador Márcio Miller, como foi, o senhor já mencionou um pouquinho, mas como foi o processo de elaboração e aprovação da lei orgânica? Foi criada alguma comissão especial naquela época? E qual a importância da lei orgânica para a cidade de Montenegro? Olha, Suzinho, na época foi promulgada a Constituição Federal, né, em 1988, acho que em outubro, acho que dia 5 de outubro de 88. Então, depois nós tínhamos um prazo para a elaboração das leis orgânicas, né? E, então, na época, nós éramos 17 vereadores, né? E hoje em dia dá para ver que com 10 vereadores já é complicado lidar, né? Então, imagina com 17. Mas, naquela época, o pessoal era bem colaborativo, né? Ajudava bastante nas questões dessa elaboração da lei orgânica. E nós fizemos uma comissão, né? Uma comissão que elaborou, onde o presidente era o Rivo Biller e eu era o secretário. E, ao mesmo tempo, presidente da comissão de sistematização, como eu disse antes, que sistematizava todas as leis do município e também a criação em si da própria lei orgânica. Então foi muito importante para nós, que iniciou em janeiro, acho que levou uns 3 meses, mais ou menos isso. Foi muito importante essa elaboração da lei orgânica, porque, como vocês disseram, ela rege todo o funcionamento do município, a competência do Poder Executivo, a competência do Poder Legislativo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? A questão ambiental, tudo. Então, a gente tentou fazer uma lei orgânica voltada para o meio ambiente, voltada para o futuro de Montenegro, né? Cuidando para não criar cláusulas ou barreiras impeditivas do progresso da cidade. Então, foi muito importante aquela participação na elaboração da lei orgânica e não tivemos assim percalços que eu me lembre, ou atuação de algum vereador que fosse impedir ou dificultar a elaboração da lei orgânica, né? Houve até um certo consenso na época, né, nos artigos que foram colocados, nos assuntos que foram tratados. Foi muito importante e muito bom, muito satisfatório participar desse momento histórico do Legislativo de Montenegro, que foi a elaboração da lei orgânica. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa história. Aproveitando isso que o senhor falou agora, né, mencionou que a lei orgânica ela estabelece competências municipais, ela diferencia os poderes, distingue aquilo que é próprio do Executivo, aquilo que é próprio do Legislativo. Ele também disciplina como se dará o processo legislativo. Ela é uma lei também que, além disso, né, ela trata de questões orçamentárias, patrimoniais, administrativas, e também ela norteia o planejamento municipal, estabelecendo diretrizes para a implementação de políticas públicas nas áreas da saúde, educação, assistência social e meio ambiente. Isso mesmo. Por exemplo, está previsto lá na Lei Orgânica Municipal, e hoje casualmente tivemos uma audiência pública tratando sobre isso, que o município deve promover o adequado ordenamento do território, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo. Né? Um princípio geral esculpido lá na lei orgânica e que deve ser depois, através de uma lei específica, né, efetivado esse princípio. Ex-vereador Marcelo Cardona, como o senhor avalia o impacto da lei orgânica do município de Montenegro sobre o desenvolvimento da cidade, né, com relação ao desenvolvimento tanto econômico, social e essa parte até do meio ambiente que o vereador Márcio Miller comentou? Como todas as legislações, né, elas devem sofrer, do meu ponto de vista, um constante aperfeiçoamento.
Então, uma revisão, uma revisitada, né, para ver se os parâmetros estabelecidos na época, porque quando se faz uma legislação, essa de 1990, nós estamos falando já de 30 e tantos anos, né? 34 anos, né? E as coisas têm evoluído de forma significativa e de uma forma muito rápida. Então, uma revisitada nessas legislações para ver se estão adequadas ao que se pensou no futuro. Então, sempre para o futuro, né? Então, que nem agora, nós estamos discutindo o plano diretor da cidade, que é um planejamento do ordenamento de como a cidade pretende crescer, para que lado vai se desenvolver, sobre o aspecto urbanístico, sobre a questão social, sobre a questão ambiental, sobre a questão econômica. Então isso tudo, e a lei maior, o Estatuto das Cidades, prevê que isso a cada 10 anos tem que ser revisado. E ela tem que ver também se estamos adequados à lei orgânica do município, porque a lei orgânica também estabelece ali percentuais mínimos, né, para cada função prioritária do município. Então, quando se faz uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e quando se faz o plano plurianual, que é um plano que cada administração faz para 4 anos, depois a cada ano ela tem que estabelecer a lei de diretrizes orçamentárias, depois o orçamento público. Então tem uma série, um calabouço de legal que os prefeitos devem obedecer. Então eu vejo que naquele momento foi uma Constituição, como se diz, Constituição cidadã, que mudou muitos parâmetros a nível nacional e que os municípios começaram a ter que se adequar também a essas novas realidades. Por analogia, falo também do Estatuto das Cidades, que foi um novo regramento jurídico nacional que os municípios também tiveram que se adequar com seus planos diretores, planos de saneamento, vários planos para o seu planejamento urbano e que isso também impactam na cidade e que tem que mudar a forma de gestão pública, vem evoluindo também para se adequar a essa legislação. Então eu vejo que foi muito importante naquele momento a criação da lei orgânica, que é uma obrigação do município, e que esta adequação e revisão, elas devem ser, provavelmente ao longo da história, tiveram muitas alterações, né? Mesmo que tendo que ter a votação em 2 turnos e com quórum qualificado, tivemos alterações na lei orgânica do município. Sim, ela é uma lei que está constantemente sendo revisada, como o senhor falou, né, e aprimorada. Ex-vereador Márcio Miller, entre um mandato e o outro que o senhor exerceu nesta casa, houve um hiato de mais de 20 anos, né? 30 anos, né? Nesse meio tempo, houve o crescimento do que se pode chamar de uma espécie de ceticismo político, ou seja, uma desconfiança, uma descrença quanto à viabilidade de toda organização política coletiva. Em contrapartida a isso, talvez um crescimento de apostas em individualidades, em grandes líderes, o que aumenta o papel e a importância do que se chama de marketing político. Isso acaba tendo impacto sobre a efetivação desses princípios que estão lá previstos na lei orgânica. O senhor considera que houve uma transformação do fazer político e da imagem do político nesse intervalo de tempo e como o senhor vê a inserção da Câmara de Vereadores na sociedade montenegrina? Eu vejo assim que a política, desde que eu faço parte da política, ela tem um certo descrédito, né, Tia? Porque o que acontece, né? Muitas pessoas não sabem como é que funciona o Poder Legislativo e prometem, né, muitas coisas, mundos e fundos, prometem fazer coisas que é impossível, né? Então chegam aqui e não conseguem cumprir aquilo que foi prometido lá atrás, né, para o eleitor. Porque o papel fundamental de uma Câmara de Vereadores é fiscalizar as ações do Executivo, né? Esse é o papel fundamental do vereador. E encaminhar os anseios que a comunidade tem, né? Como, por exemplo, eu falei no início, né? Nós tínhamos problema de escola lá, que não tinha primeiro grau completo, nós tínhamos problema da estrada, que era de chão batido, nós tínhamos total ausência de iluminação pública, que foi colocado na época lá também, fluorescentes em toda a localidade. Então, são coisas que a gente encaminhou na época e deu certo, né? Então, assim, às vezes tu consegue fazer determinados encaminhamentos para a comunidade e ser atendido,
mas depende de outras esferas, né? Ou estadual, ou a nível nacional, ou até próprio municipal. Aí, daqui a pouco tu tá junto, trabalhando junto com o prefeito, daqui a pouco tu tá na oposição, tem tudo isso aí que faz efeito na conduta e no trabalho de um vereador. Como, por exemplo, muita gente prometeu, né, por exemplo, acabar com o problema das enchentes sendo vereador, né? Isso é algo quase inalcançável para um vereador, mas ele nada impede que ele vá até Brasília, né, mexa com o assunto, com o projeto, né? Então, pode nascer dali de um trabalho de um vereador uma obra gigante que vá ajudar na questão das enchentes em Montenegro, mas é um encaminhamento, né? É o que o vereador pode fazer, são encaminhamentos das reivindicações das comunidades, e a principal ação do vereador, como eu disse anteriormente, é a fiscalização. Então, por isso que eu acredito que muitas vezes o político em si ele cai no descrédito porque ele promete coisas que não consegue cumprir, né? E a questão da corrupção também, né? Isso cabe à Câmara de Deputados, né? Ao deputado, ao legislador, ao vereador, fiscalizar a questão da corrupção, né? Em Montenegro nós tivemos problemas, né, de prefeitos que foram caçados pela Câmara de Vereadores e caçados judicialmente até em função de corrupção, né? Então, muitas coisas, às vezes muitas denúncias ocorrem através de um vereador, né? Um vereador vai lá no Ministério Público, faz uma denúncia, o Ministério Público apura a veracidade da denúncia e muitas vezes o prefeito é cassado via judicial e condenado, né, por improbidade administrativa ou por crimes contra a administração pública. Então essa é a legítima função do vereador, né? Fiscalizar. Uhum. Uma outra atribuição também do vereador é a questão da tribuna, né, do uso da palavra na tribuna. E os senhores sempre se caracterizaram por uma elevada capacidade de retórica, né, no sentido de fazer um bom uso da palavra na tribuna. O senhor, ex-vereador Marcelo, marcou sua passagem pela Câmara de Vereadores com um posicionamento político muito destacado, né? Seu discurso era caracterizado por trazer argumentos consistentes na defesa de suas posições políticas e na tentativa de convencer o adversário que aquele era o melhor caminho a se seguir, né? O próprio termo parlamento, né, em uma de suas etimologias, vem do francês parler, cujo significado está justamente vinculado a essa arte da oratória, do falar, do discursar. A própria Constituição e a lei orgânica protegem a fala do vereador, a famosa imunidade parlamentar, né, que se traduz na inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Eu gostaria de saber do senhor, Marcelo Cardona, como o senhor vê a importância do uso livre da palavra como principal mediador dos conflitos e a importância da palavra no parlamento como aquilo que cria direitos, deveres, compromissos e até mesmo afetos coletivos, né? Eu penso que a argumentação, né, o parlamento ele se presta muito a isso, onde essas posições devem ser defendidas e onde o processo de convencimento ele se dá através da palavra. A grande arma do legislador, a grande arma é a palavra, é o seu discurso, é a sua coerência com o que faz e o que fala, né? Então, muitas vezes, eu tinha uma sistemática que era escolher um tema toda semana, eu escrevia sobre isso, uma coluna em jornal, e esse tema era o tema que eu trazia, nem sempre é relativo a um projeto, mas relativo a uma determinada situação que a cidade estava vivendo e que eu achava importante explanar isso. Depois eu transformei isso num final de mandato dos meus discursos em um livro que eu distribuí, né, na comunidade, os principais temas que eu abordei ao longo do mandato. Todos os anos eu fazia no final do ano uma prestação de contas escrita também, né, de alguns discursos e também, mas foi muito marcante este momento da minha legislatura onde eu editei um livro, né, sobre os meus pronunciamentos que não se tratavam só de defesas
de projetos de lei, mas também de algumas homenagens que eu achava justas e destacadas no município de Montenegro. Acho que a melhor forma de convencimento, de debate, ele se dá com a palavra. E esta é a grande arma, e pena que às vezes se vê hoje em dia muito a agressividade nisso, né? Ontem, até ouvindo uma entrevista, achei muito interessante, as redes sociais contribuíram muito para isso, que são importantes, né? Porém, ontem eu ouvi uma entrevista que a pessoa disse, olha, a rede social hoje é o refúgio dos covardes, né? Então, ali é o Tribunal dos Covardes, o Tribunal dos Covardes. Então, ali as pessoas podem desmanchar com a vida das pessoas, né, de outras pessoas. Então isso é um cuidado muito grande de se manter esse respeito, né, de se manter uma certa ética. E na tribuna eu sempre me preparei para a tribuna, eu sempre achei que era um momento muito importante do mandato. Tanto que na minha presidência a gente passou a televisionar as sessões. E cada sessão, cada dia, para não ficar todo mundo falando, cada dia, cada sessão era um vereador que tinha os 15 minutos gravados, né? A gente fez um sorteio, então o vereador se preparava para aquele dia e falar um tema que ele julgasse importante que ia passar na televisão, né? Então foi também um avanço naquela legislatura, onde a gente criou este espaço de divulgação das sessões da Câmara de Vereadores. Não se tinha YouTube, né? Não se tinha hoje, mas isso já tem hoje. Não, mas não tinha as redes sociais. Aqui era um espaço na televisão, né? Na TV Cultura, em que a gente, para não ser um espaço de 3 horas de uma sessão, era uma sessão que aquele dia os 15 minutos do vereador iam passar na televisão. E para finalizar esse nosso episódio, eu gostaria que vocês nos contassem, né, algum fato curioso, diferente ou engraçado do período em que vocês foram vereadores, nas passagens que vocês foram vereadores aqui pela casa. Vereador Márcio Nuli. Tchê, o que mais impactou assim, no meu último mandato, né? O primeiro mandato, foi a questão da promulgação da lei orgânica, que foi um fato histórico. Porque a lei orgânica ela não depende do prefeito, né? Não é que nem um projeto de lei que o prefeito tem que sancionar ou vetar. A lei orgânica é feita pelos vereadores e é promulgada aqui na Câmara de Vereadores, não passa pela avaliação do executivo, do prefeito. Então, isso é um fato muito importante. E quanto ao segundo mandato, que a importância dele foi a cassação do prefeito, né? Na época, por irregularidades apuradas pela Câmara de Vereadores, né? Fato inédito na região do Vale do Caí, que nós criamos uma certa escola aqui na Câmara de Vereadores, veio vereador de tudo que é parte do Estado, até a nível nacional, ver como nós tínhamos feito o processo de impeachment, né? Como nós tínhamos realizado a cassação de um prefeito, e após isso também foi cassado mais um prefeito depois, né? E até virou moda na nossa cidade, né? Infelizmente o pessoal levou aquilo para um estado de moda, toda hora era impeachment disso, impeachment daquilo. Então, mas vou dizer assim que foi demonstrado quanto um vereador tem força, né? Quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele quer fiscalizar de verdade, né? Então, o vereador tem muita força, né? Basta ele saber que tem. Até naquela época, vereadores que estavam aqui, que participavam de legislaturas anteriores, não acreditavam que era possível caçar um prefeito, né? No início, né? Não acreditavam. Não, vocês não vão caçar ninguém. Né? E foi indo, e com o tempo eles acreditaram e votaram, né, pela cassação. Então, o vereador tem força, pode fazer muita coisa pela comunidade, pode trabalhar bastante pela comunidade, e é só acreditar nele mesmo. Vereador Marcelo, algum fato dessa época o senhor gostaria de nos relatar? Pois eu estava tentando lembrar de fato, assim, engraçado, né? Mas assim, acho que 2 coisas que marcaram bastante a nossa legislatura. Foi uma bem no início da legislatura, que foi, eu estava na presidência, a gente extinguiu a verba de representação do presidente. O presidente ganhava 50% mais do que os vereadores, e sempre isso era uma disputa
pela presidência, muito em função também do salário do presidente. Isso foi extinguido, foi no primeiro ano da legislatura. E durante a legislatura, uma coisa que quando nós assumimos, nós tínhamos 120 dias de recesso parlamentar. Né? Verdade. Então, assim, nós tínhamos, na verdade, julho, janeiro e fevereiro, 90 dias por ano, que dava, a cada 4 anos, dava 1 ano de recesso. Né? Primeiro nós extinguimos o recesso de julho, foi uma lei de autoria do vereador Roberto Braz, nós dois. Depois eu apresentei extinguindo o recesso de fevereiro, 60 dias. E depois eu apresentei extinguindo o recesso no primeiro ano de mandato. Então, quando nós iniciamos a legislatura, nós tínhamos 1 ano de recesso a cada 4. E passamos a ter 90 dias a cada 4 anos. Então, acho que também isso foi um marco importante, porque eu não entendi, quando me elegi vereador a primeira vez, recebi já de férias, não tinha assumido ainda e já estava recebendo salário. Então, eu achava aquilo uma distorção. Então, como qualquer trabalhador, primeiro ano se trabalha para depois ter o recesso. Não já entra os vereadores em recesso. Para os que se reelegem, às vezes é ruim, porque ficam sem recesso, mas como o mandato, o emprego é de 4 anos, né, trata-se de uma nova assinatura da carteira de trabalho. Né? Então, eu penso que esses 2 episódios marcaram bastante a legislatura e muito obrigado, agradecer ao... Eu que agradeço. E todas essas alterações foram alterações à lei orgânica, né? Exatamente. Que até não comentei, mas que ela depende também, a iniciativa de um terço, né? Dos membros do Poder Legislativo. Para iniciar o processo legislativo de alteração à lei orgânica, depende de 1/3 de assinaturas, né, dos vereadores da Câmara. Então, agradeço demais a presença de vocês no nosso LegislaCast e até o próximo. Tchau, tchau.